Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. Agradecemos a você por mais um dia especial, contando com a sua audiência através de diversos canais sintonizados na Rede Brasil e pela internet através do portal da RBC, pelo www.rbc1.com.br. Olha, a eterna discussão sobre as possibilidades de uma reforma da Previdência Social no Brasil vem ganhando ainda mais força por diversos fatores que estiveram presentes na pauta de 2014. Entre os temas mais polêmicos que transitaram no Congresso Nacional e no Poder Judiciário estão o fator previdenciário, a desaposentação, a pensão por morte e os possíveis cortes e despesas como o auxílio-doença. Mas logo no início deste ano, muitas pessoas tiveram uma surpresa, com novas mudanças nos benefícios previdenciários e trabalhistas. As mudanças atingem o abono salarial, o seguro-desemprego, a pensão por morte e o auxílio-doença. E para conversarmos sobre estes pontos importantes, já contamos com a presença aqui em nossos estúdios do Dr. Dário Ambrósio, ele que é advogado previdenciário. Além dele, contamos com a presença também do Dr. Ricardo Souza, ele que é advogado previdenciário, professor de Direito e consultor jurídico. Mas antes de travarmos aqui uma conversa importante sobre estas temáticas, vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Poliana Andrade. Todo cidadão brasileiro a partir dos 16 anos, trabalhadores autônomos ou funcionários podem ser segurados da Previdência Social, desde que contribua mensalmente. Quem explica como funciona a aposentadoria é a coordenadora de Educação Previdenciária, Adriana Rolim. Em geral, é o trabalhador, aquele que exerce atividade remunerada ou por conta própria, uma atividade formal, ele vai pagar por conta própria, através daquela guia do autônomo, que é aquele carnê laranja que a gente chama de GPS, guia da Previdência Social. Então, se ele exerce uma atividade por conta própria, ele paga mensalmente um valor e vai ter direito a se aposentar um dia. E o trabalhador formal, que é o de carteira assinada, ele todo mês também é recolhido uma parcela do seu salário para a Previdência, para o INSS, e ele tem também direito aos benefícios, inclusive as aposentadorias do INSS. São 4 tipos de aposentadorias: por idade, tempo de contribuição, especial e por invalidez. A aposentadoria por invalidez decorre do auxílio-doença. O segurado está incapacitado de trabalhar e se a doença se agravar a ponto de ele não poder exercer nenhum tipo de atividade, ele pode ser aposentado por invalidez. A especial são para aqueles segurados que trabalham expostos em indústrias, em fábricas, expostos a riscos físicos, químicos ou biológicos. Então ele pode se aposentar com até 25 anos de contribuição, se aposenta mais cedo por conta da exposição a esses riscos. A aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado tem direito de se aposentar, o homem, quando ele completa 35 anos de contribuição à Previdência, e a mulher, quando ela completa 30 anos de contribuição. E a aposentadoria por idade, como o nome já está dizendo, a mulher tem que ter 60 anos de idade, o homem 65, e eles têm que ter no mínimo 15 anos de contribuição ao sistema da Previdência. Além dos tipos de aposentadorias, a Previdência disponibiliza serviços para o segurado. É o serviço social, que em todas as agências nós temos profissionais de serviço social que podem orientar em relação a vários assuntos que abrangem a vida do aposentado. Então a gente dispõe do serviço social, da reabilitação profissional, com serviço de órtese ou prótese. Se o segurado ele perde uma perna, perde um membro superior ou inferior, ele pode recorrer ao centro de reabilitação, que também tem um programa de órtese e prótese voltado para o aposentado, para o beneficiário, e a perícia médica, que também pode ser um serviço no caso de declaração de imposto de renda, que ele precisa de um laudo da perícia médica. Para obter os serviços é preciso ligar no Previfone número 135 e agendar o dia e o horário para ser atendido. Bom, agradecemos a Poliana Andrade pela matéria introdutória. E temos uma pergunta a fazer a você, para que você possa interagir conosco, participar aqui da nossa conversa de hoje. Perguntamos o seguinte: é preciso haver uma reforma no direito previdenciário no Brasil? Você acha que é preciso haver uma reforma geral,
no direito previdenciário do Brasil. É preciso rever alguns pontos, né, que precisam, né, de mais informações, de mais detalhes, de mais complementação. Qual a sua opinião? Você acha que sim ou não? Ligue pra gente, participe da nossa enquete através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Eu disse 3424 1977. Além da nossa linha interativa que você dispõe, você também pode mandar a sua mensagem e, é claro, a sua participação de maneira geral. Você pode até comentar alguma coisa sobre o assunto que estamos conversando hoje. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso Twitter pelo endereço @AssuntoDoDiaTV, @AssuntoDoDiaTV, bem como através do nosso Facebook. O endereço é muito simples também. Você digita www.facebook.com/assunto do dia, www.facebook.com/assunto do dia, e deixe a sua mensagem e participa aqui da nossa conversa. Bom, nesse momento eu quero, melhor dizendo, agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados, ao Dr. Ricardo Souza, ao Dr. Dário Ambrosio. Um bom dia para vocês, Dr. Dário, obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez, para participar do seu programa, um tema tão importante como esse, e numa data também tão importante, porque hoje está sendo comemorado no Brasil inteiro o Dia Nacional do Aposentado. Olha só, né? Além desse aspecto, hoje estamos realizando o programa 1001, o programa Assunto do Dia, também é um motivo de parabenizar. E eu estou hoje muito bem acompanhado aqui com meu companheiro, Dr. Ricardo, que vai me deixar fazer uma participação muito boa. Dr. Ricardo, muito obrigado também pela presença. Doutor, meu mestre Felipe, o prazer é todo meu. A honra é minha de estar ao lado do Dr. Dário, um advogado previdenciário com uma larga experiência, com reconhecimento na área, né? Quero parabenizar também vocês pelo programa 1000, ontem e hoje o 1001. Eu acredito que isso não se faz por acaso, não se atinge esse marco por acaso, então realmente é preciso comemorar. Isso só se faz com uma equipe competente que está por trás das câmeras, que está nos bastidores, se faz com um comandante competente, se faz com assuntos que realmente sejam importantes para as pessoas e com pessoas competentes lá do outro lado da tela, né, atentas e querendo estar bem informadas e querendo usar o conhecimento para crescer. Uma vez eu estive aqui no programa e afirmei que esse programa muda a vida das pessoas. E é verdade, porque pelo conhecimento elas podem ter uma vida melhor. O conhecimento liberta, né? Isso. Então eu acho que esses 1000 programas são a expressão desse serviço social, né? Muito bem, doutor Ricardo Souza. E o trabalhador também, os aposentados tiveram algumas surpresas logo no início deste ano, doutor Dário Ambrosio. E, por exemplo, tivemos aí a MP, a medida provisória número 664, que trouxe uma série de mudanças. O trabalhador, inclusive, ficou muito preocupado com essa questão, não só do 664, mas a medida provisória número 665, né, que tem a ver diretamente com a questão do trabalhador, não é? E eu queria que o senhor pudesse, tanto o senhor como o doutor Ricardo, pudessem trazer aí alguns pontos de mudança para as pessoas irem se atendo melhor sobre essa questão, não é, doutor Dário? É como a pergunta que você fez ao telespectador, se deveria estar na hora de fazer uma reforma da Previdência. Então, está na hora de fazer uma reforma da Previdência para beneficiar o segurado. Porque o que vem sendo feito ultimamente são mini-reformas que só fazem tirar o direito do trabalhador. É essa visão, inclusive, que o trabalhador tem tido ultimamente, né? Eu hoje, me permita, em todo o Brasil, está sendo, o aposentado no Brasil inteiro está protestando contra essas medidas que saíram agora no finzinho do ano. Uhum. Reduziu o tempo para você se aposentar, a pensão por morte tem muito mais exigências agora. Uhum. Então, essa nova mudança é que a gente espera que o Congresso Nacional não aprove. Durante o programa, nós vamos falar sobre cada uma dessas mudanças. Doutor Ricardo, complementando. Aproveitando esse tema, eu também acho que é necessário uma profunda reforma na Previdência brasileira. Acho que existem problemas financeiros, existem, mas eu acho que no direito também existem, mas eu acho que os principais problemas são de gestão e político. Por que de gestão? Porque hoje a Previdência
urbana é superavitária. Só que quando ela se une com a rural, né, que ela se torna deficitária. O mais lógico é que o governo assumisse a rural, já que ele quer fazer uma política pública diferenciada para esse segmento, e que a urbana se sustentasse. Então, começa por aí, né? Então, é muito fácil jogar o peso nas costas do trabalhador e não assumir as responsabilidades que se deve assumir. Inclusive, só uma complementação, doutor Dário e doutor Ricardo, a gente sabe que, pelas informações que dispomos, né, o governo federal, com essas duas medidas provisórias, inclusive, acreditam que vão, digamos, reduzir em muito os erros que são cometidos na hora de, por exemplo, de uma pessoa se aposentar, não é? Isso. E, além disso, pretende-se diminuir, por exemplo, nos cofres públicos, uma despesa de 18 bilhões de reais, né? Se não me engano, é esse dado. Pelo menos um dado que a gente obteve oficial era de 18 bilhões de reais. E um outro, de fonte extraoficial, 18,5 bilhões. Né? Um pouquinho mais aí que a gente pode observar melhor essa questão que, ou seja, o governo deixa de sair dos cofres públicos esse valor. Essa é a intenção do governo, pelo menos a principal intenção do governo, segundo informações oficiais, de ter colocado essas duas medidas provisórias em ação. Né? Eu não sei qual a opinião de vocês sobre isso. Essa é a justificativa do governo, porque eles estão cortando do lado errado. Estão cortando para o trabalhador, para o aposentado e no lado social. Tem outras formas de você economizar, diminuição de ministério, cartões corporativos e uma série de outras fontes. Agora, eu só queria complementar a informação do doutor Ricardo, porque as duas últimas informações sobre o déficit ou o superávit da Previdência diz o seguinte: a Previdência Social, há 2 anos atrás, foi superavitária em 21 bilhões. Nossa. Superavitária. Para ser mais exato, 21 bilhões e meio. Uhum. E no ano atrasado, onde a gente tem as últimas informações, 19 bilhões de superávit na Previdência Social. Né? Então, não há, o que dizem aí, defasagem, não há, a Previdência é superavitária, não é deficitária. Doutor Ricardo. Eu queria voltar, porque eu não respondi a uma questão que você levantou, que é o que é que muda, né? Uhum. Muda muita coisa, mas quais são as principais mudanças? Quando um aposentado falecia, ou quando o trabalhador falecia, era calculado o valor do benefício, no caso, e a pensão era 100% do valor do benefício. Né? Hoje muda esse critério. O critério passa a ser 50% do valor do benefício e mais 10% para cada dependente. Uhum. Então, isso aí já fraciona demais, né? No limite de 100. Então, por exemplo, se o segurado é casado e tem um filho, então, ao falecer, se ele é só casado, o benefício fica em 50% para a esposa. Para a esposa. Se ele é casado e tem um filho, será 50%, mais 10%, 60%. Uhum. E aí vai até o limite de 100%. Também, se tiver 10 filhos, não vai ser 150%. Entendo. Outra mudança importante é a carência. Antes não havia carência para pensão por morte. O segurado começava a trabalhar hoje, e eu, inclusive, nas minhas aulas, eu costumava dizer que isso era um grande ato de proteção. O custo não é tão grande e, em termos de proteção social, é muito grande. Uhum. O segurado começou a trabalhar hoje, se ele falece, ninguém falece porque quer, exceto se suicidar, e mesmo assim é fruto de uma doença, uma depressão. Então, já teria direito à pensão por morte. Hoje são necessários 2 anos. Né? Para casamento, no caso dos casamentos e uniões estáveis, também são necessários 2 anos. Então, se a pessoa casou hoje, só vai poder falecer depois de 2 anos, né, para poder gerar o benefício. Uhum. Isso, inclusive, gera uma série de polêmicas que, naturalmente, a gente vai abordar por aqui. Né? Mas, em termos gerais, em termos de pensões, essas são as principais mudanças. Mudanças... Felipe, também é o seguinte: o trabalhador contribui a vida toda para que a família tenha a pensão completa. Para desfrutar, né, desses benefícios. Tá? Né? E cortam agora pela metade e essas informações que o doutor Ricardo falou, por cada filho mais 10%, até o total
de 100%. Então, eu contribuí pela vida toda, então eu tenho que ter o retorno de 100% e não de 50%, 60% ou 70%. Agora, há alguma mudança que contempla, por exemplo, os servidores públicos, doutor Ricardo, ou não? Bem interessante essa questão. Porque, primeiro, quanto ao valor do benefício, não muda nada. Quando surgiu a mudança, vários servidores, vários pensionistas me procuraram, não muda nada. Primeiro, para quem estava antes, para o pensionista do regime geral, do INSS, e para o pensionista do servidor público, direito adquirido, o cálculo é o antigo, não muda nada. Para quem está no regime geral, muda a partir de agora. Para o servidor público, como é que fica? Bem, as regras do valor do benefício do servidor público estão na Constituição. Sim, sim. Então, só mudam se a Constituição mudar. Então, continua como está. Quanto a cálculo do valor do benefício. Quanto à carência, né, dos 2 anos, quanto à distribuição de cotas, como é que fica? Aí depende de cada estado ou município. Porque na medida provisória, a regra já é prevista para o regime geral, para o INSS, e para o servidor federal. Então, carência hoje já vale para o servidor federal, por exemplo, né? Mas para valer para um estado ou para um município, para esse servidor, é necessário que o estado ou o município faça uma lei específica. Doutor Ricardo e doutor Dário, daqui a pouco a gente vai poder complementar melhor essa questão, não é? Tanto sobre essa questão do direito dos aposentados, de maneira geral, eu queria puxar mais o gancho para essa questão do servidor público, não é? E daqui a pouco a gente vai poder comentar melhor sobre esse tema, especificamente falando. Agora, é claro que a gente vai, não é, a uma breve pausa, mas antes da pausa, temos a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para a região metropolitana é de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite não chove. Em Recife, a máxima é de 32 e a mínima pode chegar a 22 graus. E a gente pode conferir, inclusive, imagens ao vivo aí, como você pode observar aí o Marco Zero na capital pernambucana. Olha só que sol maravilhoso. Também em Paulista, a máxima prevista pode chegar a 29 e a mínima a 24. Já em Jaboatão dos Guararapes, a máxima é de 29 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e você pode participar da nossa enquete, onde estamos perguntando se é preciso haver, na sua opinião, é preciso haver uma reforma no direito previdenciário aqui no Brasil? Você pode ligar, participar conosco. A resposta é simples, sim ou não, 3424-1977. Daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e neste momento, você que pretende aí sair de casa, né, ir a algum compromisso, atender a algum compromisso, vamos conferir na tela algumas localidades para ver a situação do trânsito, né, nos principais pontos da cidade. Vamos direto a Agamenon Magalhães, dar uma olhada para ver como está a situação por lá. Pelo menos nessas imagens a gente confere, pelo menos tranquilo, né, o fluxo de veículos, mas é claro que esta imagem é de um semáforo. Então é comum a gente ver alguns veículos parados, mas agora sim a gente vê de fato a movimentação, o fluxo de veículos lá na Avenida Agamenon Magalhães. De lá vamos a outro ponto da cidade, conferir como está a situação na Avenida Domingos Ferreira. Olha só a situação por lá, não é? Pelo menos tranquila neste horário, neste início da manhã. Há alguns pedestres ali acima no vídeo, a gente vê esses veículos circulando. De lá vamos a outro ponto, vamos conferir a situação na Avenida Norte. Olha só as imagens, como está a situação por lá. Também o trânsito fluindo tranquilamente, pelo menos neste momento, a gente está vendo aí essas imagens da Avenida Norte. Bom, do trânsito, agora a gente vai conferir também mais informações sobre o tema de hoje. Hoje estamos conversando aqui sobre direito previdenciário, mudanças no direito previdenciário. E vamos direto à redação conferir mais informações com a Thalita Belo. Thalita, é com você.
Olá, Felipe Cavalcante, bom dia para vocês aí no estúdio e um ótimo dia para você, querido telespectador que sempre nos acompanha. O destaque de hoje está no site Cruzeiro do Sul. Reajuste abaixo da inflação gera perdas nas aposentadorias. Segundo o site, eles terão os valores reajustados abaixo da inflação do período. O percentual do aumento, que será aplicado a partir desse mês, utiliza como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC de 2014, que foi de 6,3%, ou melhor, 6,23%. Enquanto a inflação oficial do país, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, atingiu 6,41%. E o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Sorocaba, em São Paulo, o José Raimundo de Queiroz Melo, estima a ausência de ganho real nos benefícios já provocaram perdas superiores a 50% nos valores recebidos pelos aposentados, sendo que, em alguns casos, essa perda chega a 70%. Uma notícia não tão boa, justamente pertinho do Dia Nacional dos Aposentados, que é comemorado amanhã. Mesmo assim, um excelente dia para os aposentados que nos acompanham e um ótimo final de semana para você, querido telespectador do programa. Na segunda-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta. É com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações que puderam ser complementar aqui a nossa conversa de hoje. Olha, todos os segurados poderão instituir pensão por morte se deixarem dependentes, sendo que o benefício independia, é claro, de carência até o advento da medida provisória número 664, que nós já falamos aqui no programa, do dia 30/12 de 2014. Desde então, o artigo 25 da lei número 8.213 de 91 passou a exigir carência de 24 recolhimentos mensais, isso para concessão da pensão por morte como regra geral, salvo nas exceções a serem vistas. Inclusive, a gente vai conversar melhor sobre estas exceções com os nossos convidados, nós que contamos com a presença do Dr. Ricardo Souza, ele que é advogado previdenciário, professor de Direito e também consultor jurídico. Além dele, estamos contando com a presença do Dr. Dário Ambrósio, ele que é advogado previdenciário. E sobre essas mudanças, ainda complementando, né, essas mudanças aqui, não sei se o Dr. Ricardo ou o Dr. Dário querem acrescentar alguma coisa. Antes eu queria pedir permissão para saudar e mandar um abraço a todo aposentado do Brasil, principalmente ao aposentado aqui de Pernambuco, e mandar um abraço para o meu sindicato, que neste momento a televisão está lá ligada no programa. Um abraço especial a todos lá do sindicato. Ao Sindicato dos Aposentados de Pernambuco. Outra coisa, me perguntaram quando eu vinha para cá, se neste dia, porque na verdade o dia do aposentado é 24 de janeiro. Ou seja, neste sábado agora. Amanhã. Agora a comemoração está sendo hoje. Então me perguntaram, o aposentado tem o que comemorar? Uma boa pergunta. Eu diria que não, eu acho que não. Ele tem que protestar por essas medidas que estão sendo tomadas. Viram aí a matéria da Thalita, que o presidente do sindicato lá de São Paulo está se queixando, dizendo que as perdas do aposentado só neste governo chegam a quase 100%. Nossa. Quase 100%. Eles falaram aí 60%, mas é quase 100%. São números fornecidos pela Confederação Brasileira dos Aposentados. E queria acrescentar também, né, que neste momento os aposentados estão fazendo um protesto aqui na Praça do Carmo. Na Praça do Carmo. E no Brasil inteiro. Sobre a pensão por morte, que foi o benefício que mais foi prejudicado, tem ainda algumas informações não boas. Por exemplo, o benefício de pensão por morte deixou de ser vitalício. Ele passou a ser vitalício apenas para as viúvas ou companheiras que têm idade superior a 46 anos. Superior a 46 anos. Quem tem menos idade tem um escalonamento. Sim. Por exemplo, a viúva ou a companheira que perde o marido com 23, 24 anos, ela vai ter direito à pensão por morte por um período pequeno, 4, 5 anos. Nossa. E assim vai se escalonando. Então, essa foi uma das grandes perdas que aconteceu com a pensão por morte. Além de outras. Por exemplo, o cônjuge que provocar a morte do companheiro ou do marido, por exemplo, se a mulher mata o marido ou o companheiro, ela não vai ter direito à pensão por morte.
Não, aí é plausível, né? A medida é plausível do ponto de vista ético, não é? E a gente sabe que uma pessoa que tira a vida de outro não merece de maneira alguma receber Mas nenhuma. recebia. Mas recebia antes. Recebia antes. Tá aí uma mudança que talvez, a julgar do senso comum, as pessoas entendam como positivo. Possam concordar, exato. Agora, além disso, por exemplo, nessa questão, por exemplo, do benefício, a dependente, por exemplo, doutor Ricardo, quando o segurado falecido, por exemplo, ele estava em gozo do auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, como é que fica a situação nessas mudanças agora? Bom, a proteção previdenciária segue a mesma. Então, do mesmo jeito que o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez contam para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, também garantem a proteção previdenciária. Agora, de conversa com colegas do INSS, eu percebo que vai haver ainda surgem muitas dúvidas, muitas polêmicas, que essa medida provisória não resolveu e que, consequentemente, devem ir para os tribunais. Por exemplo, se o segurado contraiu um matrimônio, união estável, em junho do ano passado, de 2014, naquela época não havia carência para a pensão por morte. E também, imagina que ele é casado, também não havia essa carência de 2 anos para o casamento. E imagina que ele falece em fevereiro, com as regras novas, 2 anos de carência e 2 anos de carência para o casamento, digamos assim, é uma espécie de carência. O cônjuge que permanece tem direito à pensão por morte, Alguns colegas do INSS, numa visão preliminar, acham que não. Eu entendo que sim, eu entendo que ele já cumpriu a carência. Ou, se o segurado faleceu no final de dezembro do ano passado e o requerimento se dá agora no final o requerimento do INSS, o agendamento ou até o atendimento se dá depois. Existe direito? Qual é a regra? A regra antiga ou a regra atual? Aí, no meu entendimento, a questão é clara. O fato aconteceu sobre as regras do passado. Então, consequentemente, prevalecem as regras do passado, ou seja, o cálculo do valor do benefício e o critério de carência. Tem uma outra situação, por exemplo, a gente falou do segurado falecido agora, que estavam em gozo do auxílio-doença ou também aposentadoria por invalidez. Mas há outro caso também importante, quando falamos sobre isso, é quando a morte do segurado ele decorreu de acidente de trabalho, por exemplo. Aí também há algumas questões específicas a serem analisadas, doutor Dário? Não, a pensão ela vai reverter em favor dos herdeiros como se fosse tanto acidente de trabalho, morte comum, morte... A pensão vai para os dependentes dele. Não tem mudança nesse sentido, não tem nenhuma, não. Muito bem. Agora, voltando àquela questão do segurado, por exemplo, do servidor público, há outras questões que a gente poderia pontuar também, doutor Ricardo, ou não? Eu acredito que em relação ao servidor público, o problema vai começar a aparecer, porque essas mudanças que foram feitas no plano nacional tendem a acontecer também em relação aos servidores municipais. Mas hoje, atualmente, exceto o servidor público federal, que vai sofrer essas mudanças, menos a mudança do valor do benefício, as regras permanecem como está. Apesar de que, pegando um gancho no que o doutor Dário falou, foi-se o tempo em que o aposentado era aquela pessoa que se aposentou, foi para casa, para cuidar das plantas, feito meu pai, e cuidar dos passarinhos, que agora nem pode mais prender os passarinhos. Principalmente o servidor público, ele quando se aposentar, cada vez mais, existe uma massa de servidor público mais antiga, que entrou até 2003, que quando ele se aposenta com a paridade com o servidor ativo. Quando essa massa toda se aposentar, vai haver uma pressão muito grande, porque eles que se esforçaram, trabalharam, construíram esse país, não vão mais estar trabalhando. Esse valor pode ser esquecido. E o que acontece? Muitas vezes o poder público vai ter interesse em dar reajuste para os ativos e não dar para o aposentado. E, consequentemente, criar mecanismos. Então, o servidor público, se o aposentado tem que se organizar, como bem apontou o doutor Dário, o servidor público ainda mais. Porque a proteção do valor do benefício dele lá no futuro não vai ser tarefa fácil. Agora, doutor Dário, na sua opinião, o senhor acha que o tempo de permanência dessa medida provisória tende a se alongar
né? Ou não? O senhor acha que é possível aparecerem outras resoluções, outras medidas, enfim? Eu acho que vai se alongar, porque o tema é muito polêmico, viu? Eu tenho uma esperança de que o Congresso não aprove essas medidas, porque a população toda está contra essa. Com certeza, com não certeza. só quem é aposentado, mas quem vai se aposentar. Exato. Não só quem já recebe o benefício, mas quem está prestes a receber. Então a pressão vai ser grande e eu espero que o Congresso Nacional não aprove a medida. Tem aqui a participação da Neide Maciel, doutor Dário e doutor Ricardo. Esse tema é ótimo. Eu pretendo pagar meu INPS como autônoma e gostaria de saber quais serão meus direitos. Eu tenho 39 anos e gostaria de saber com quantos anos eu posso me aposentar. E se meu marido se aposentar, vai ter algum problema se eu vou ter, por exemplo, algum problema para conseguir a minha aposentadoria? Está aqui a pergunta da Neide Maciel, participando pelas redes sociais. Doutor Ricardo. Perdão, ela tem 39 anos 39 de idade. anos, né? Quanto tempo de contribuição ela tem? Agora, deixa eu me ver aqui, ela não especifica essa questão. A Neide pode até complementar, né, Neide? Você pode até escrever mais um outro ponto aqui, ó, para complementar essa informação, não é? Pronto. Respondendo, então, parcialmente, com 30 anos de tempo de contribuição, ela poderá se aposentar. E o esposo dela, com 35 anos de tempo de contribuição. A pensão de um e de outro, no eventual falecimento, passa tranquilamente. Ele terá direito à pensão dela e ela terá direito à pensão dele se houver um falecimento. Então, quanto a isso, as regras permanecem as mesmas. Eu queria provocar essa questão da medida provisória também, que é né? Primeiro, é preciso entender como é que funciona a medida provisória, né? O governo edita a medida provisória, o que já é um absurdo, porque faz 3 anos que essas medidas se discutem e, de repente, o governo, por medida provisória, aprova. Ou seja, se passou tanto tempo dizendo que ia fazer, por que é que usa um método emergencial? Medida provisória não é para coisas de longo prazo, é para coisas emergenciais, né? Então, é primeiro esse erro. Segunda questão, a medida provisória tem vigência por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60. Nesse tempo, se o Congresso pode aprovar, pode rejeitar ou pode não se manifestar. Se ele não se manifestar, fica por rejeitado. E aí voltam as regras anteriores. Agora, quem, por exemplo, o segurado, aquele que deu entrada, por exemplo, fica prejudicado nesse sentido, né? Pois é. Imagina o segurado que deu entrada no benefício nesse período em que a medida provisória estava valendo. Numa visão legalista, o raciocínio a regra está valendo, aplica-se a regra. Eu entendo que se a medida provisória cair, esses benefícios podem ser revisados, seja pela própria iniciativa do INSS e do Ministério da Previdência, seja por ação judicial. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa polêmica da medida provisória, ou melhor, das duas medidas provisórias, a 664 e a 665, mas é claro que o foco maior é na 664. Daqui a pouco a gente volta, você aproveita esse intervalo e participa da nossa enquete. A pergunta que estamos fazendo é o seguinte: é preciso haver, na sua opinião, uma reforma no direito previdenciário aqui no Brasil? Ligue pra gente, participe, 0 operadora 81 3424 1977. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia e neste momento você vai conferir, como você bem sabe, sempre no programa, no terceiro bloco, temos o nosso quadro Há Vagas. Agora a gente vai conferir na tela as ofertas geradas pela Agência do Trabalho. Olha só, há uma vaga, ou melhor, 8 vagas para mecânico de refrigeração. Estas vagas são para Recife, são para a capital pernambucana. E os principais requisitos é ter ensino médio completo, experiência de 6 meses. Já o salário não foi informado. Também há uma vaga para padeiro aqui no Recife. Os principais requisitos: ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 903.
Também há 20 vagas para auxiliar de depósito. Só lembrando que estas vagas são para os moradores de Caruaru. Olha só, você de Caruaru que nos acompanha através do canal 6. Os principais requisitos para preencher esta oferta, não é ter ensino fundamental completo e experiência de 6 meses. O salário informado é de R$ 900. Também há uma vaga para instrutor de informática lá em Caruaru, hein? Os principais requisitos para preenchimento da vaga é ter ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.000. Bom, estas e outras ofertas você também pode conferir diretamente na central, de vagas da Agência do Trabalho. Você pode ligar também para lá para saber mais informações sobre estas ofertas, outras ofertas que constantemente estão surgindo através do seguinte número, anote aí, 0 operadora 81 3198 4700, 3198 4700 ou 3198 4721. Vou repetir, 3198 4700 ou 3198 4721. Estes números são da Central de Vagas da Agência do Trabalho. E vamos continuar aqui a nossa conversa sobre a questão dos principais direitos dos aposentados, já que amanhã é o Dia dos Aposentados, neste sábado, não é isso? Dia 24 de janeiro. Né? Então a gente manda um abraço a todos os aposentados e realmente não há muito o que se comemorar, mas há um momento de muita luta, em busca, por esses direitos, os direitos que são garantidos, ou melhor, que precisam ser garantidos, até porque o aposentado cooperou muito com esta nação. E nós temos aqui algumas perguntas, Hoje contamos com a presença aqui para conversar sobre esta temática, com a presença do Dr. Dário Ambrosio, ele que é advogado previdenciário, está aqui conosco para conversar sobre esta temática, juntamente com o Dr. Ricardo Souza, ele que é advogado previdenciário, professor de direito e consultor jurídico. E temos aqui algumas perguntas, é o caso aqui, olha só, do Nicolas Santos, de Boa Viagem. Ele perguntou o seguinte: fui militar, ele diz, da aeronáutica, por 4 anos. Este tempo conta para a aposentadoria? Está aqui a pergunta do Nicolas Santos, doutor Dário. Que conta como tempo comum para a aposentadoria, não só do tempo de serviço militar, como também o tempo que você estuda numa escola técnica com financiamento do governo, seja o financiamento direto com verba, enfardamento, alimento, tudo isso conta como tempo de contribuição para fim de aposentadoria, em qualquer regime. Em qualquer regime. Temos aqui também a pergunta, a pergunta da Patrícia Oliveira, lá de Jaboatão. Ela diz o seguinte, eu sou funcionária pública e contribuo pelo Fundo Previdenciário, mas também trabalho em outro emprego e contribuo com o FGTS. Quero saber se tenho direito às 2 aposentadorias. Está aqui a Patrícia Oliveira, lá de Jaboatão. Doutor Ricardo. Tem sim, e se ela for professora no serviço público, ela pode ter 2 cargos de professora. Então, é uma coisa interessante, porque se você tem um cargo efetivo e pode atuar na iniciativa privada, não é um cargo que é proibido, então você vai ter 2 aposentadorias. E se você tiver aqueles casos que a Constituição permite a acumulação, ou seja, professor que pode ter 2 cargos, professor e cargo técnico ou cargo de saúde, então você pode ter 2 cargos no serviço público e mais a sua atividade privada. E no final você vai ter 3 aposentadorias. Temos aqui também a pergunta do Edivaldo de Souza, lá de Paulista, participando aqui conosco. Ele nos diz o seguinte: fui funcionário do Estado durante 18 anos, mas devido a uma enfermidade tive que me aposentar. Eu quero saber se tenho direito a uma indenização. Está aqui o Edivaldo de Souza. Quer responder, doutor Ricardo? Por favor. Eu sou servidor público também, então nós servidores públicos não temos indenização, quando a gente se aposenta. O trabalhador comum, ele tem o FGTS, quando é demitido nós não temos, então infelizmente não tem. Evidentemente, faz quanto tempo mesmo que ele teve o problema? Deixa-me ver aqui, ele disse que foi funcionário do Estado durante 18 anos, mas não diz aqui o tempo quando isso aconteceu, não é? Evidentemente que se aconteceu a aposentadoria dele por algum acidente de responsabilidade do Estado,
Aí a gente vai para o campo do direito civil e é evidentemente que o Estado ele tem direito a ser indenizado. Nesse caso, sim. Exatamente. Né? Se o Estado, se por conta da negligência do Estado, ele sofreu um acidente, cabe sim uma ação de indenização, mas não por conta de direitos do servidor público. Aquela nossa telespectadora, doutor Dário e doutor Ricardo, que a gente respondeu a pergunta dela, eu vou rever aqui, ela inclusive mandou uma outra mensagem complementando a mensagem anterior. Vou ler toda ela, não é? Esse tema é ótimo, é a Neide Maciel que participou, não é? Ela diz o seguinte: esse tema é ótimo, eu pretendo pagar meu INPS como autônoma. Gostaria de saber quais serão meus direitos. Eu tenho 39 anos e gostaria de saber com quantos anos eu vou poder me aposentar e se meu marido se aposentar vai ter algum problema se eu conseguir minha aposentadoria. E ela complementou aqui: eu ainda não comecei a pagar. Muito obrigado por me esclarecer, esse programa está muito bom. Está aqui a Neide Maciel. Eu vou responder a Neide. Eu queria dizer a Neide e a todo telespectador de que a Previdência Social ainda é a melhor previdência que existe, principalmente para o trabalhador de baixa e de média renda. Ela começando a contribuir, ela vai ter todos os direitos que a Previdência dá a quem é contribuinte. Ela vai passar a ser segurada da Previdência. Poderá se aposentar aos 60 anos, se tiver no mínimo 15 anos de contribuição, e poderá se aposentar por tempo, se tiver o tempo que é exigido, no caso dela, dependendo da profissão. O que é importante nisso, Felipe, é o seguinte: a pessoa segurada, ela pode amanhã ou depois sofrer uma doença, vai ter direito ao auxílio-doença. Ela sofre um acidente, vai ter direito ao auxílio-acidente. Então é muito importante que o brasileiro, mesmo quem não esteja empregado, que ele passe a ser segurado da Previdência, que a proteção que a Previdência dá é muito grande. Ela tem sim direito a 2 aposentadorias, preenchendo os requisitos que são exigidos nesse caso. Temos aqui também a participação do Elfson, não é? O Elfson Silva, participando aqui no Facebook. Minha mãe recebe uma pensão desde 2002, no qual dividi com um irmão, por parte de pai. A mãe do meu irmão não teve direito a essa pensão, pois ela só tem os filhos registrados e nenhuma outra prova. Tem como ela recorrer de alguma forma para ter direito à pensão também? Doutor Ricardo. Ela vai ter que provar, provavelmente já eram separados, né? E a grande questão aí é provar a dependência econômica. Quando a pessoa está separada e tem uma sentença judicial que prevê para a mãe a pensão alimentícia, isso já é uma prova concreta e a conquista do direito é imediato. Mas quando não tem, a pessoa terá que realmente fazer prova de que tinha dependência econômica. É muito difícil fazer prova, doutor Dário? Não é. Um caso assim, a pessoa precisaria procurar um advogado da área, levar a documentação que tem, para se estudar o caso. A gente sempre diz que sempre tem uma brecha para se conseguir alguma coisa. Procure um advogado que você poderá ter sucesso. Muito bem. E temos aqui também a participação da nossa querida telespectadora Eli Claudino, né? Ontem esteve conosco aqui na comemoração do 1000º programa Assunto do Dia, 1000ª edição, e ela diz o seguinte: bom dia, a idade do homem a adquirir sua aposentadoria é de 65 anos, mas quando o homem hoje tem 53 anos de idade e 40 anos de contribuição, ou seja, ela colocou aqui entre parênteses, iniciou a contribuição aos 13 anos de idade. Naquela época não havia exploração infantil, nem o Estatuto da Criança e Adolescente. O INSS nega esta aposentadoria porque não tem idade para adquirir a aposentadoria? Este homem contribuirá 52 anos para a Previdência Social? Está aqui a pergunta dela, uma dúvida aqui. É interessante também, inclusive. Olha, Felipe, a pessoa se aposenta com 35, o homem com 35 anos de contribuição, e não 40, independente da idade. Ele comprovou as contribuições, ele vai se aposentar. O que pode acontecer com ele, pela idade, ele vai sofrer o fator previdenciário. Né? E o fator previdenciário, aquele redutor famigerado, que só faz mesmo diminuir o valor das aposentadorias, vai reduzir o valor. Mas ele tem direito. 35 anos de contribuição, aposenta com qualquer idade. Eu queria aproveitar, Felipe, já que você falou aí na comemoração dos 1000 programas do
do assunto do dia, né? Eu estou trazendo aqui uma lembrança para a comemoração desse dia. Eu ontem não estava aqui, não pude estar aqui, assisti o programa. Sim. E estou participando do programa 1001, espero poder participar do programa 2000. Com certeza, doutor Dário. Com você no comando do programa. Que coisa boa, doutor Dário. Nós agradecemos muitíssimo aqui, não é, pela lembrança do doutor Dário, não é, Ambrósio, a lembrança aqui do Bela e Rossi, né? Não é isso? É uma lembrança. Né? O senhor esteve em viagem, não foi, com a família? É verdade. Nós tivemos, fim de dezembro, começo de janeiro, nós tivemos em viagem de férias, e viajando, nos lembramos aqui de você, do programa. Entendeu? Gostaríamos de trazer um para cada um, mas vamos trazer para o comandante, e o comandante aí. Entendeu? Ok. Nós agradecemos aqui, né, doutor Dário? Muito obrigado mesmo, tá certo? Deus abençoe. E o seu trabalho, juntamente com o doutor Ricardo e os demais convidados que sempre vêm aqui, é um trabalho de muita prestação de serviço. Vocês nos ajudam bastante e com certeza leva mais conhecimento para as pessoas que nos assistem nesse momento. E inclusive, né, o tempo foi embora do programa, doutor Dário e doutor Ricardo, né? Foi embora, né? A gente começou aqui com muitas informações, muita gente querendo respostas aqui, né? Eu só queria que depois, né, nesses comentários que a gente fosse dar agora, nesse finalzinho, né, pudesse falar um pouquinho sobre se houve alguma alteração nos direitos das domésticas, que é a pergunta da Marinéia de Jardim Paulista. Mas vamos conferir agora o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos se é preciso haver uma reforma no direito previdenciário e 90% das pessoas que ligaram para a gente responderam que sim, né, que é preciso haver de fato uma reforma no direito previdenciário e 10% das pessoas responderam que não. Queremos agradecer aqui ao doutor Dário Ambrósio pelo presente, né, pela lembrança e também pela presença e pelas informações aqui, doutor Dário. Nós é que agradecemos e, como eu falei agora há pouco, eu espero estar aqui com você no programa 2000. E quero lhe dizer, já que você falou em viagem, que onde nós estivemos, eu não vou declinar o nome, deu para assistir um programa seu lá. Muito bem. Você também é assistido no exterior. Muito bem, doutor Dário aí esteve fora, não é, do país. Né? Muito bem. E agradecemos ao doutor Ricardo pela presença aqui, o Ricardo Souza, ele que é professor também de Direito, né, advogado. Foi um prazer também recebê-lo, doutor Ricardo. É sempre um prazer, Felipe. Respondendo à pergunta da Marinéia, em relação à doméstica, não houve alteração. Um dado interessante final para trazer é que os trabalhadores que têm deficiência também, tem um fato novo aí, eles não se submetem ao fator previdenciário. Então, não estou falando daquela pessoa do LOAS, não, aquela pessoa com deficiência de uma família pobre, né? Eu estou falando daquele trabalhador que tem uma pessoa com deficiência. É um dado interessante, acho que é um tema para uma próxima discussão nossa. Parabenizar pela grande conquista, mais uma vez. Aproveitar para divulgar o meu blog, né? Pois não. É o www.redeprevidencia.social. Repetindo, www.redeprevidencia.social. Vários desses temas a gente está discutindo o dia todo. Agora mesmo lá tem uma postagem do nosso querido Ney Araújo, que estava ontem, né? E dizer que é sempre uma honra estar aqui com vocês. Uma honra é toda nossa receber, né, convidados tão ilustres como o doutor Dário e o doutor Ricardo aqui no programa Assunto do Dia. E só queria também agradecer as muitas mensagens que recebemos dos nossos internautas, dos telespectadores da Rede Brasil, lá nas redes sociais, hein? Eu li cada uma das mensagens com muito carinho, vou responder a todas elas, hein? Muito obrigado mesmo, agradecemos aí pelo carinho, por toda a equipe aqui da Rede Brasil, por este programa, tá certo? Deus abençoe a todos e amanhã, se Deus quiser, amanhã não, amanhã é sábado, minha gente, amanhã não, apesar que eu queria vir aqui amanhã também para estar com vocês, mas na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância.